Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém? Tá gostoso ou não tá aqui, hein? A presença do Espírito Santo, ela é notória no nosso meio. E é lindo quando a gente dá liberdade e a gente vê a palavra de Deus se cumprindo, né? Onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Dá vontade de falar como Pedro, né? Disse para Jesus: Senhor, vamos fazer uma tenda aqui para o Senhor, para Moisés, para Elias, e vamos ficar por aqui, porque tá bom, tá gostoso. Amém? Mas vamos lá. A palavra do Senhor. A gente está no culto missionário, né? E aí a gente recebe essa incumbência e as palavras vão fervilhando na nossa cabeça e a gente imagina uma série de coisas e é gostoso quando Deus ele vem nos conduzindo, como tem conduzido esse culto até esse momento. E nós ficamos muito mais à vontade em transmitir a sua palavra, embora a responsabilidade seja grande, porque nós testificamos que Deus ele realmente está no controle de todas as coisas. Amém? Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que você abra comigo no livro de Atos, no seu capítulo 1. Atos, capítulo 1. Eu quero trabalhar a partir do versículo 4, mas vamos ler desde o início, para que a gente possa contextualizar. Amém? Atos, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, pode dizer: estou procurando, sem problema nenhum. Por que ninguém nunca disse que está procurando? Pode dizer, gente, a gente espera aqui. Amém? Todos acharam? É importante que todos achem. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Podeis assentar. Culto missionário. E aí a gente começa, antes de a gente começar a trabalhar o texto em si, lembrar de uma questão muito peculiar, muito importante na vida do cristão. Na verdade, alguns dizem que na vida do cristão verdadeiro, devem existir apenas duas preocupações principais. E aí você deve estar perguntando aí: quais elas? Obrigado. Existem duas preocupações, uma na linha vertical e uma na linha horizontal. O que é isso? Na vertical, conhecer a Deus. O meu relacionamento direto com Deus, por meio de Jesus Cristo. O seu relacionamento direto com Deus, por meio de Jesus Cristo.
Nos lembramos do profeta Oséias, que nos ensina no seu capítulo 6, que ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, a primeira grande preocupação do cristão verdadeiro é na vertical, o seu relacionamento direto com Deus. Eu e Deus, você e Deus. E na horizontal? Na horizontal é fazer Deus conhecido. Uma vez que você se relaciona com Ele, na vertical, você procura o conhecer, procura agradá-lo, procura fazer a sua vontade, né? Relacionamento na vertical. Você conheceu a Deus. Conheceu a Deus? Nasceu de novo? Foi batizado? Recebeu o Espírito Santo? Foi instruído nas Escrituras Sagradas? Amém. Beleza. Agora, a minha missão e a sua missão é tornar Deus conhecido. Eu sou missionário. Você é missionário. Independente do lugar que nós estamos. Seja no campo, seja na nossa casa. Seja no campo, seja na minha faculdade. Seja no campo, ou seja no meu trabalho. E assim por diante. Porque quando nós fazemos Deus conhecido, nos lembramos do texto de Mateus 28, seus versículos 19 e 20, né? Diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou até ao final dos tempos. Chamada a Grande Comissão, né? Todos conhecemos esse texto. Então, começamos aqui apenas lembrando de duas preocupações principais que nós, como cristãos, devemos ter: conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. É claro que temos outras situações, mas as principais, que não podem deixar de fazer parte da minha vida, da sua vida, são essas. De novo, conhecer a Deus. Eu preciso conhecer a Deus. Mais do que tudo, eu preciso conhecer a Deus. E a partir do momento que eu conheço a Deus, não para por aí. Eu preciso fazer Deus conhecido. E fazer Deus conhecido para quem? Para as almas que estão perdidas lá fora. Para aqueles que não conhecem. Meio óbvio, né? Mas é isso. Eu conheço para depois fazer Deus conhecido. Eu preciso falar. Eu preciso pregar. Eu preciso me posicionar. Eu não preciso entrar em debates que não vão me levar a lugar nenhum. Mas eu preciso me posicionar como cristão e fazer Deus conhecido. Essa é uma missão tão gloriosa, e eu nem queria me prender tanto aqui, mas que até os anjos desejaram realizar essa tarefa. Mas Deus deu esse privilégio para mim e para você. Veja o tamanho da responsabilidade, veja o tamanho também da maravilha que é poder ser um canal, um instrumento para fazer Deus conhecido. Entendemos? Amém? Agora sim, vamos começar no nosso texto, seu capítulo 1 de Atos. Como estamos num culto missionário e não tem como eu fugir, né? Vamos tentar falar um pouco disso, no aspecto que Deus ele me conduziu aqui. Eu creio, partindo desse princípio de que eu preciso conhecer a Deus e fazer Deus conhecido, eu creio que um cristão ele só faz missões ou evangeliza para ganhar as almas perdidas que estão lá fora quando a sua vida está avivada. Amém? O cristão ele só faz missões ou evangeliza as almas perdidas quando a sua vida está avivada. Porém, muitos de nós, no nosso meio, temos experimentado um grande vazio espiritual no que se refere à obra missionária. Experimentamos vazio espiritual e muitas das vezes experimentamos até uma falta de conhecimento no que se refere à obra missionária.
É claro que certamente muitos de nós aqui já escutamos pregações sobre isso, já participamos de estudos sobre missões, sobre evangelismo, a importância que essa obra acarreta. Porém, o que realmente nós precisamos, você e eu, é experimentar nas nossas vidas um avivamento missionário. Precisamos experimentar um avivamento missionário nas nossas vidas. E parece que é clichê, né, pastor? Mas você vem aqui e vê a pessoa aqui em cima e fala: a palavra ela fala primeiro comigo. Não tem como. Não tem como. Eu estava ali tranquilinho ali até agora ali. E depois de muito embate, muita oração e muito estudo, né? Acho que agora está tranquilo. E a palavra está batendo em mim de novo aqui. Porque nós precisamos experimentar avivamento missionário nas nossas vidas, né? Assistimos aí o pequeno vídeo que o irmão Emerson colocou. Eu pensei em trazer um vídeo também, mas por causa do tempo eu achei melhor não. Mas a gente pode citar de um vídeo em que uma tribo no Sri Lanka recebeu a Bíblia traduzida na língua deles. Era a primeira Bíblia que ia chegar traduzida na língua deles. E se você pode procurar depois, pesquisar, que você vai achar as imagens. Você vai ver um monte de gente, 5 vezes mais, 10 vezes mais do que nós temos aqui hoje, fazendo uma festa. A oração do pastor local, e você olha a festa, e você olha a alegria, e você chora, como eu chorei. Então nós precisamos urgentemente experimentar em nossas vidas um avivamento missionário. Precisamos voltar a nossa atenção para o campo missionário, para as vidas que estão ali, para as vidas que são perseguidas dia após dia, ano após ano, mas com um detalhe: não negam a sua fé, não voltam atrás, pagam o preço. E às vezes nós estamos aqui, principalmente no Ocidente, confortáveis, com um certo grau de liberdade, né? E a verdade é que nós não valorizamos o que nós temos aqui. Precisamos urgentemente experimentar nas nossas vidas esse avivamento missionário. Então, vamos de início definir o que seria esse avivamento missionário? Vamos lá. O avivamento missionário é aquela experiência que nós temos com o Espírito Santo, que nos leva a renovar um sentimento ardente de amor pelas almas perdidas. É só amor, gente. É só pelo amor às almas perdidas. Ou seja, o meu coração, o seu coração deve queimar, deve arder, deve sangrar quando você escuta falar de obra missionária, quando você escuta falar sobre igreja perseguida. Ou seja, a tarefa missionária ela só vai ter o efeito necessário, o efeito que é preciso, quando tivermos no nosso coração um sentimento verdadeiro de amor pelas almas perdidas. Um sentimento semelhante, eu digo semelhante, ao sentimento de Jesus, que ele teve um dia pela minha alma, e que ele teve um dia pela sua alma, e que ele tem todos os dias pelas almas que ainda estão perdidas, porque eu não tornei Deus conhecido, ou você não tornou Deus conhecido quando nós tivemos uma oportunidade de fazê-lo. Então a tarefa missionária ela só é eficaz quando nós temos em nosso coração esse sentimento de amor genuíno pelas almas. Nosso coração deve queimar, deve arder. Da mesma forma que um dia de calor extremo, chegamos em casa e a primeira coisa que a gente quer é beber um copo de água gelada.
É da mesma forma que o nosso coração ele deve queimar, deve arder por essas vidas que não conheceram a Deus ainda. E que nós somos esse canal de ligação entre elas e o nosso Deus. Amém? Falar aqui de um missionário chamado R.L. Stevenson. Ó, meu inglês tá bom, hein? É que meu inglês é britânico, gente. Tem a diferença do americano pro britânico, né, Alex? O Alex falou que é, então é. Stevenson. Ele passou os últimos anos da sua vida em Samoa, no Pacífico. E os nativos chamavam o caminho que levava para a casa dele de o caminho do coração que ama. Lembra? Nosso coração deve arder, deve amar as almas perdidas. E ele era o caminho que levava para a casa dele, era conhecido como o caminho do coração que ama. Alguém já disse também, com muita propriedade, que o amor é o único tesouro que se multiplica por divisão. O que é isso? Ou seja, é a única dádiva que aumenta quanto mais você reparte. Quanto mais você... Não é assim o amor? Quanto mais você dá, mais você recebe. Mais multiplica. Aí você dá amor aqui, aí o que recebeu dá amor e vai multiplicando e vai multiplicando. Não diminui, só aumenta. Na medida que nós amamos o pecador sem Cristo, nós recebemos muito mais de Deus. Às vezes nós corremos para buscar determinadas coisas. Coisas que são necessárias, mas que são corruptíveis e vão passar. Mas quando nós, na medida que nós amamos o coração, as almas perdidas, o pecador sem Jesus Cristo, nós recebemos coisas muito mais excelentes, muito maiores da parte de Deus na nossa vida. A igreja primitiva, nós temos ela como um modelo, né? Padrão de tudo, literalmente de tudo. E também não poderia deixar de ser diferente. A igreja de Atos é um modelo de igreja de cristãos avivados na prática do evangelismo. Sim ou não? Sim. Capítulo 2 de Atos, encontramos uma igreja que estava cheia de ousadia do Espírito Santo para pregar as boas novas. Está lá, textualmente. Em Jerusalém, os discípulos de Cristo anunciaram os evangelhos aos estrangeiros e habitantes da cidade. E quantas pessoas se converteram no primeiro discurso da igreja, falado por Pedro? 3.000 pessoas se converteram no primeiro discurso, na primeira pregação, na primeira oportunidade que eles tiveram de primeiro conheceram a Deus, e na primeira oportunidade que tiveram para fazer Deus conhecido, eles o fizeram. E 3.000 almas imediatamente se converteram ao Evangelho. Mas, e a gente vê os 3.000 almas e ficamos, maravilhados. E não é para menos, devemos ficar maravilhados. Só que o que mais me chama a atenção na história desse primeiro avivamento missionário na igreja de Atos é que aqueles cristãos que estavam lá em Jerusalém, eles tinham características interessantes, 2 pelo menos. Eles estavam buscando e aguardando aquele avivamento. Ou seja, eles não estavam deitados na rede esperando, Jesus foi assunto ao céu, deixou a promessa, vamos ficar aqui deitado na rede e vamos ver o que vai acontecer. Não, eles estavam buscando. A palavra diz que eles estavam buscando esse avivamento. Estavam aguardando com convicção de que aquele avivamento chegaria. E chegou. 3.000 almas foram convertidas num primeiro discurso, numa primeira pregação. E aí eu pergunto, será que não é isso que está faltando nas nossas vidas hoje? Buscar esse avivamento missionário para nós, não esperar o irmão da esquerda ou da direita buscar esse avivamento, mas começar comigo. E aí, se a gente parte desse princípio, eu busco esse avivamento missionário, ou seja, conhecer a Deus e fazer Deus conhecido em toda oportunidade que eu tiver.
praticamente não. É impossível que o irmão do lado ele não seja contagiado pelo Espírito Santo para que também faça o mesmo e busque isso também. Esse avivamento para a vida dele. Aí serão 2, e daqui a pouco serão 3, e daqui a pouco 4, e assim vai. E as almas perdidas vão sendo ganhas, vão sendo reconquistadas para o reino de Deus. Será que não falta isso para a gente hoje? Buscar esse avivamento? Não ficar esperando esse avivamento cair do céu? Ou chegar na maquininha ali de refrigerante, jogar uma moeda e vem avivamento? Não é assim que funciona. A gente vai ver que não é assim que funciona. Devemos buscar e aguardar com convicção o avivamento missionário para as nossas vidas. Senão, nada acontecerá. Senão, nada vai mudar. Então, pergunto mais uma vez: estamos preparados? Estamos prontos para esse avivamento missionário? Não responda. Vamos pensar, vamos refletir. E se não estamos preparados para esse avivamento missionário, que é urgente, devemos nos preparar. E como nós nos preparamos para isso? Vamos lá. Esse avivamento missionário, ele começa quando nós obedecemos e quando nós confiamos nas promessas de Deus para as nossas vidas. Versículo 4 do texto que a gente leu, de Atos capítulo 1, diz assim: E ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Foram 40 dias que Jesus esteve com seus discípulos antes de ser levado para o céu. Foi o texto que a gente leu, né? E aí, Jesus foi levado aos céus. E o que aconteceu logo depois disso? As perseguições começaram instantaneamente. Jesus subiu, a perseguição ela começou. E aí o que ficou para os discípulos? O que restou para os discípulos? Versículo 4 que a gente acabou de ler. Eles ficaram apenas com a promessa. Só restou a promessa. E Jesus lhes ordena que esperassem em Jerusalém a promessa do Pai. Mas o que é, ou o que significa esperar, esse esperar em Jerusalém? Jerusalém era o centro de tudo, da religião, da política. As decisões mais importantes aconteciam ali. Tudo acontecia ali. Jerusalém também era o lugar onde Deus ele iria começar uma grande obra de avivamento e fazer com que aquela igreja, que começou pequenininha, ela crescesse. Significa ficar em Jerusalém. E aí, pegando esse gancho do ficar em Jerusalém, todos nós possuímos a nossa Jerusalém. Como assim? Jerusalém é o nosso primeiro campo missionário. É o lugar que nós queremos alcançar para o Senhor. É o lugar onde nós desejamos fazer com que Deus seja conhecido. Horizontal. Dessa forma, Jerusalém pode ser o quê? Já falamos, nossa casa, nossa vizinhança, ou o lugar onde nós trabalhamos. E aí, o campo é vasto. É só pensar, é só refletir. Às vezes nós estamos querendo alcançar o mundo inteiro com missões, mas não podemos esquecer de alcançar nossa casa, nosso vizinho, nosso bairro, nossa cidade, aquela pessoa que nós vemos e vivenciamos com ela todos os dias, às vezes na ida, às vezes na volta. Então, nós vamos ver aqui que não podemos esquecer de alcançar primeiro a nossa casa, a nossa cidade, porque se nós começarmos da nossa Jerusalém, né, se nós formos fiéis ao Senhor e buscarmos esse avivamento missionário para as nossas vidas, independente de quem está ao nosso lado, e formos fiéis em buscar ganhar essas almas
na nossa Jerusalém, primeiro, certamente Deus ele vai nos colocar em searas muito maiores, porque o próprio Jesus ele nos disse que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Mas se tem trabalhadores aptos, dispostos, ele vai colocar. Mas nós precisamos ser fiéis e começar na nossa Jerusalém, na nossa casa, na nossa cidade. E assim, Deus nos colocará em campos muito maiores. Porque não podemos esquecer que do nosso lado, eu falei, aquela pessoa que a gente vai e volta todo dia, essa pessoa ainda não foi salva, essa pessoa ainda não conheceu o Evangelho e precisa urgentemente conhecer o Evangelho. Nós estamos aqui todos os domingos, todas as quartas, todos os sábados e precisamos conhecer o Evangelho? Sim ou não? Precisamos, a palavra nos diz que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é conhecer e sentar no sofá. É conhecer, prosseguir, crescer na graça e no conhecimento e fazer Deus conhecido. Então, não podemos esquecer que do nosso lado sempre vai ter alguém que precisa receber as boas novas. E eu e você somos os instrumentos, somos os missionários para que essa boa nova chegue àquele coração que está perdido. Não precisamos ter o título de missionário. Não precisamos ter o título de missionária. Nós já somos. Quando recebemos a Cristo, ou melhor, Cristo nos recebe, né? Mas quando nós levantamos a nossa mão e viemos a Cristo, nós automaticamente nos tornamos um missionário. Faz parte de nós, faz parte da nossa essência. E seguindo a ordem de Cristo, era clara: fiquem em Jerusalém. Talvez muitos quisessem sair de lá, né? Como eu disse, talvez pela perseguição. Mas Deus ia começar algo novo naquele lugar. E era lá. E havia uma promessa. Por isso que Cristo disse: não saiam de Jerusalém. E o que faz um cristão, um discípulo, permanecer firme na sua visão, firme no seu trabalho, na sua missão, é o fato de que todos nós temos uma promessa de Deus. Todos nós temos, do menor ao maior, do mais novo ao mais ancião, todos nós temos uma promessa. E é essa promessa que faz desse cristão, desse discípulo, permanecer firme, não desanimar, não desistir. Existirão dias mais fáceis, dias mais difíceis, mas pela promessa que Deus gerou no meu e no seu coração, nós permanecemos firmes. Não é de nós, não é porque somos melhores, não é porque somos bonzinhos, mas é pelo Espírito Santo que habita em nós. Ele nos faz permanecer firmes nessa missão, que é fazer Deus conhecido. E aí não tem como a gente recorrer à Bíblia e ver alguns exemplos do Antigo Testamento que são nossos alvos. Sim, é claro que são pessoas extraordinárias, porque alcançaram feitos extraordinários, mas nem por isso eu devo deixar de querer seguir, de querer imitar o seu exemplo. Nós falamos agora de Abraão. Foi assim com Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Se puder botar aí ou não. Deus ele chama Abraão para fora da sua tenda, né? E manda que ele olhe para o céu. A gente conhece o texto. E ali Deus ele faz uma promessa para Abraão. Nós conhecemos também. E aí o texto vai dizer que então o levou fora e disse. Eu tô vendo aqui na corrigida, tá? Então o levou fora e disse: olha, agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua semente.
E aqui tem uma questão interessante que Deus ele faz com que Abraão ele saia de dentro da sua tenda para contemplar as estrelas, né? E aí a gente pode usar a ilustração da tenda como um lugar que pode limitar, ou que poderia limitar a visão de Abraão naquele momento. Dentro da tenda, Abraão não enxergaria as estrelas, correto? Sim ou não? Sim ou não? Todo mundo aí? Então, a tenda representaria ali um lugar que limitava a visão de Abraão para a promessa que tinha sido feita por Deus para ele. Então Deus chama ele para fora. Olha para os céus e conta as estrelas, se você pode contar. É assim que vai ser a sua semente, é assim que vai ser a sua descendência. Abraão tinha apenas uma promessa. Por que ele tinha apenas uma promessa? Porque Abraão tinha saúde? Abraão era novinho? Não tinha saúde, não tinha juventude. E como é que era a esposa de Abraão? Estéril, não podia gerar. E aí Deus vem para Abraão e fala, ó, assim vai ser a tua semente, a sua descendência. E aí, quando me colocando no lugar de Abraão, provavelmente não, certamente eu não sou Abraão, né? A gente tenta seguir as pisadas, mas Abraão ele creu contra todas essas circunstâncias. A Bíblia vai dizer que ele crê contra a esperança. Gênesis capítulo 15, versículo 6, ele diz que ele creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Ou seja, ele acreditou na promessa de Deus, mesmo todas as circunstâncias dizendo o contrário. Avançado em idade, não tinha saúde, Sara era estéril. Mas você vai ter, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Por que eu estou dizendo isso? Porque em muitos momentos da nossa vida, todas ou quase todas as circunstâncias vão se apresentar contra tudo aquilo que nós cremos, contra tudo aquilo que nós temos convicção. É chamada a cosmovisão, né, pastor? A visão que nós temos do mundo, a maneira, o lugar onde nós fomos criados, a influência que nós tivemos de todos os lados, chamada cosmovisão. Então, vai chegar momentos na nossa vida que todas as circunstâncias vão estar contrárias àquilo que nós cremos, né? Pegue o exemplo de Abraão. Muitos momentos na nossa vida, familiar, emocional, financeira, no nosso ministério, trazendo para a gente aqui, na igreja e também na tarefa missionária. As circunstâncias vão estar contrárias em relação àquilo que nós acreditamos e confiamos. E bem provável que algum de nós aqui estejamos vivendo momentos assim, porque nós temos a promessa de salvação dos nossos familiares. Temos, sim ou não? A Bíblia nos garante isso. Ela nos diz isso. Nós temos a promessa de salvação dos nossos parentes. Mas as circunstâncias são ainda as contrárias à nossa fé. Nós cremos que nossos parentes serão salvos, serão alcançados, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós cremos, está aqui. A palavra de Deus não volta atrás. Mas às vezes nós olhamos para a circunstância e ela está totalmente contrária ou muito distante. Se eu for falar da salvação da minha família, então, quando hoje nós somos conhecidos lá como a família de Abraão, porque é muita gente que veio para Cristo, muita gente veio para o Senhor. Mas quando a primeira pessoa que veio da minha família, a minha irmã, que me criou, que o que eu chamo de mãe, ela veio, era só ela, e ela recebeu essa promessa, estava aqui já. Só que era totalmente adverso, totalmente contrário, né? E eu fui quase um dos últimos a chegar, um dos mais resistentes também. Sempre eu tentava escapar para aqui e para ali, né? Até que o Espírito Santo me laçou e me trouxe. Mas eu converso com ela e penso sobre isso. Quando ela chegou,
era só ela aí, eu não vou nem contar o contexto, mas ela recebeu essa promessa e as circunstâncias eram totalmente contrárias. Tava todo mundo, ela estava aqui, estava todo mundo lá. Olhando humanamente, sem chance. Só que Deus foi trazendo um a um. Foi trazendo um a um. Aqueles que ninguém achava que chegaria, e esse aqui que vos fala também, estamos aqui. E somos chamados de a família de Abraão pela quantidade de gente que entrou pelas portas do Senhor. Então, eu estou dizendo isso para você, para você não desanimar, para você não deixar de orar, para você não deixar de perseverar, porque os momentos difíceis eles chegarão na nossa vida, as circunstâncias vão se mostrar contrárias, mas pegue isso para que a sua fé ela se fortaleça, pegue isso para que você se torne alguém mais forte, pegue isso para que você se torne o atalaia da sua casa, do seu bairro, da sua vizinhança. Não pegue a dificuldade ou a circunstância para se prostrar. Pegue a dificuldade, a circunstância contrária, para se fortalecer, para se reanimar. Eu lembro que quando Davi ele se encontrava na cidade de Ziclag, e a cidade ele saiu em campanha, e a cidade foi saqueada, levaram as esposas de Davi, as mulheres, todo mundo, e ele voltou, e o povo chegou para Davi, vamos te apedrejar e tal. Davi sentou, chorou e tal. Só que o texto vai dizer ali para a gente depois que imediatamente Davi se reanimou no Senhor e se levantou e disse: eu vou lá atrás, eu vou lá buscar aquilo que é meu, eu vou conquistar porque Deus que me deu, eu vou lá. E ele foi e conquistou e trouxe tudo de volta. Então não pegue a dificuldade para se desanimar ou para abandonar. Pegue a dificuldade para que você cresça em nome de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesses momentos de dificuldade precisamos fazer duas coisinhas aqui. Não estou dizendo que é fácil, mas é o que a palavra de Deus nos diz. Precisamos fazer duas coisinhas. Rever as promessas de Deus, ou seja, se lembrar das promessas de Deus. Essa é uma coisa. E a outra coisa é nos apegar, nos agarrar a elas. Rever as promessas de Deus, se lembrar delas e se apegar a elas. Salmo 119, versículo 49, na tradução da atualizada, diz assim, eu prefiro essa tradução, porque diz assim: lembra-te, o salmista falando para o Senhor, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Lembra que eu falei lá no começo? Todos nós aqui temos promessas, todos nós que estão aí, temos promessas de Deus. Então, nesses momentos difíceis, reveja as promessas de Deus que você tem. Lembre-se dela, se apegue a elas, porque é isso que vai te dar sustento. Nessas horas, somos sustentados por essas promessas. As promessas de Deus, não são as promessas que eu fiz para você, foram as promessas que Deus fez para você. Não é o homem aqui que mente, mas é o Deus que não mente, que não muda, que fez essa promessa para você. Então, essa promessa, se você se lembrar dela, se apegar a ela, ela vai te servir como sustento para a sua vida nesses momentos de dificuldade, porque eles virão. Os momentos de dificuldade virão, mesmo no âmbito missionário, principalmente, talvez, no âmbito missionário. Um avivamento missionário ele vai começar no momento em que começarmos a acreditar, a crer de verdade nessas promessas que Deus fez para mim e para você. Vou dizer de novo, o avivamento missionário ele vai começar na minha vida, na sua vida, no momento em que nós começarmos a acreditar de verdade, não duvidando nas promessas que Deus fez para cada um de nós. O avivamento missionário ele também começa quando nós renovamos a nossa esperança. Versículo 6. Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Os discípulos perguntaram para ele.
nesses 40 dias que Jesus esteve com os discípulos. E nessa pergunta eu vejo também uma semente de esperança. Os discípulos de Jesus eram homens esperançosos. Por que eles eram esperançosos? Porque permaneceram juntos, renovando todos os dias, através das orações em comum, em conjunto, esse sentimento de confiança. Ou seja, no cumprimento daquilo que Jesus havia dito para eles, ou seja, a promessa: ficai em Jerusalém, esperai a promessa de meu Pai. E que promessa era essa? A promessa do Espírito Santo. João vos batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa era a promessa. Então os discípulos eram esperançosos. Thomas Brooke disse que a esperança consegue ver o céu através das mais densas nuvens. Falamos hoje sobre Estevão, né? E foi assim com Estevão. Estevão esteve cercado pelos seus inimigos que respiravam ódio contra ele. Os inimigos de Estevão estavam tão dominados pelo mal que pegaram em pedras para apedrejá-los. Atos capítulo 7, versículo 55 diz assim: mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. A esperança nos faz enxergar além dos problemas, além das dificuldades. Havia nuvens tenebrosas de ódio e morte em torno dele, de Estevão, mas a vida de Estevão estava cheia de esperança. Por causa dessa esperança, ele conseguiu ver além dessas nuvens tenebrosas, das pessoas que tentaram destruí-los. A esperança nos faz olhar além das circunstâncias naturais. Muitos só conseguem ver problemas e dificuldades em situações da vida. Mas quando nossa vida está cheia de esperança, vemos até água em meio ao deserto, vida em meio à morte, paz em meio à guerra. Vemos alegria em meio à angústia, restauração em meio à destruição. Tudo depende se no meu coração, se no seu coração, nós possuímos esperança. A esperança nos faz enxergar além. Um avivamento missionário, ele também chega quando nós aprendemos a cultivar um sentimento de conquista. Versículo 8 diz assim: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. E nesse versículo nós vemos outras coisas também. Por exemplo, nós vemos que uma promessa: recebereis poder. Mas o que fazer com tanto poder? E para que tanto poder? Esse poder seria para quê? Para ser usado em benefício próprio, meu e seu? A Bíblia diz que receberemos poder para sermos testemunhas até os confins da terra. O poder do Espírito Santo nos é dado para que possamos ganhar para Cristo a nossa cidade, Jerusalém, ou Garça, 44 mil habitantes aproximadamente na nossa cidade. E já parou para se perguntar se todos eles conhecem a Cristo? Ou se algum deles precisa conhecer a Cristo? Receberemos poder para que possamos ganhar nosso estado, Judéia, São Paulo. Nosso estado, agora é nosso. Aproximadamente 46 milhões de pessoas. E eu faço a mesma pergunta: será que todos conhecem o Evangelho, as boas novas? E aí a gente vai seguindo. Nosso país, Samaria, Brasil, aproximadamente mais de
213 milhões de pessoas, todos conhecem o Evangelho, todos receberam a Cristo. O que nós precisamos fazer? Confins da terra, as nações, mais de 7 bilhões de pessoas no nosso planeta, todos conhecem o Evangelho? A resposta é óbvia: não, todos não conhecem o Evangelho. Agora a gente muda a pergunta: todos precisam conhecer o Evangelho? Para ontem. E quem é que vai pregar esse Evangelho? Eu e você. Se eu e você não formos lá e de alguma maneira, com todos os meios que nós temos hoje, pregarmos o Evangelho, a palavra de Deus vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? Como é que eles vão crer se não ouviram nada? E eu e você que precisamos fazer isso. Nós é que somos os missionários. Não precisamos estar na África se Deus não nos chamou para a África. Mas se estamos aqui, enquanto estamos aqui, nós somos missionários e precisamos levar essa mensagem. Vemos aqui que o evangelismo ou as missões, elas são organizadas. Deus, ele organiza todas as coisas. Ela começa no âmbito municipal, na nossa cidade, e aí vai englobar primeiro a nossa casa, nossos vizinhos, nosso bairro, nossa cidade. É municipal, é estadual, nacional e internacional. É para todas as nações. Mas começa, como a gente falou lá no início, na nossa casa. Se a gente for fiel lá na nossa casa, eu que sou pai, você que é pai e mãe, se você começar na sua casa com seu filho e for fiel ali e se esforçar e apresentar o Evangelho para o seu filho, porque se existe uma falácia ou uma mentira que Satanás tenta nos lançar, é que filho de crente, crentinho é. Não existe isso. Não existe isso. Pregue para o seu filho. Ensine para o seu filho. Diego estava comentando esses dias na escola dominical sobre o hábito que o judeu tem de, como a Bíblia nos diz, de amarrar trechos da palavra de Deus nos braços para estar sempre lembrando, para sentar e ensinar, deitar e ensinar. Pregue para o seu filho. Se formos fiéis, pregando dentro da nossa casa, Deus vai nos colocar para pegar para o nosso vizinho, vai nos dar oportunidade para pegar no nosso bairro. E assim a coisa vai aumentando, e assim a coisa vai crescendo. Só que Deus, ele faz as coisas com ordem. E se eu não faço dentro da minha casa, como é que eu vou querer fazer lá na África? Como é que eu vou querer fazer lá na janela 1040? Não é por aí. O objetivo do poder que Jesus estava se referindo aos seus discípulos era de transformar aquelas vidas em conquistadores de outras vidas, das vidas perdidas. Ou seja, os conquistadores, os verdadeiros conquistadores, são testemunhas do Evangelho. São pessoas que apresentam o Evangelho para outras pessoas. Somos chamados para ser essas testemunhas no reino de Deus. Somos chamados para sermos essas testemunhas. Quando Deus nos fala de conquista, nesse sentido, nós nos lembramos de Daniel, nos lembramos de José. José, por exemplo, chega ao Egito como escravo. E como é que ele sai de lá? Como governador, abaixo apenas de Faraó. José tinha a promessa desde a sua juventude. Como é que a gente sabe disso? Pelos sonhos que Deus dava a ele. Mas só que foi fácil o trajeto de José. José recebeu o sonho e na outra semana ele já estava governador do Egito? Não. José passou por um processo. José precisou testemunhar. José precisou conquistar para depois poder influenciar e preservar, inclusive, a vida da sua família. Testemunhas são chamadas para a tarefa da conquista. Pedro, podemos falar de Pedro também, cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes.
Já falamos lá em cima do seu primeiro discurso. Portanto, precisamos sair para essa conquista. Olhem os campos, já estão brancos para a colheita. Precisamos sair para essa conquista. O mundo, este mundo que jaz no maligno, precisa ser reconquistado para Cristo. E os conquistadores somos eu e você. Não tem outro. Somos eu e você. O avivamento missionário ele começa com a perseverança na oração. Versículo 14 diz assim: e perseveraram unânimes em oração. Antes do Pentecoste, a igreja orava. Era uma característica, um comportamento diário que a igreja tinha. Vemos isso em Atos capítulo 2. Todos estavam reunidos num só lugar. Havia uma maioria que orava, que buscava, que pagava o preço. Alguém já disse que, de fato, a igreja de joelhos, ela traz os céus à terra. E a igreja de joelhos também, ela saqueia o inferno. Então, precisamos orar. Existe a grande necessidade dos nossos dias da intercessão missionária. Todos nós aqui conhecemos o cientista Isaac Newton. E ele disse certa vez que posso usar o meu telescópio para observar milhões de quilômetros no espaço, mas também posso entrar no meu quarto e, em oração, aproximar-me mais do meu Deus sem a ajuda de qualquer instrumento. E que eu entendo com isso? É fácil eu me aproximar de Deus. Depois do que Cristo fez, é fácil eu me aproximar de Deus. É só eu querer me aproximar dele. É só eu querer conhecê-lo para torná-lo conhecido. É só entrar no meu quarto. É só eu dispor do meu tempo, qualquer tempo que seja. E Jesus ele está disponível para mim e para você na oração. Não tem nenhuma mágica, nenhuma fórmula. É só dobrar os joelhos. Atos 2:5 diz que a igreja fazia constante oração a Deus, se referindo ao momento em que Pedro ele estava preso. A oração, veja que a oração era uma rotina na vida daqueles cristãos fiéis. E aí, por isso que eu disse que não é nenhuma mágica, e é por isso que aqueles irmãos eles eram visitados tantas vezes e de maneiras tão poderosas pelo Espírito Santo, porque os irmãos oravam, porque os irmãos buscavam o avivamento para suas vidas. Por isso que eles eram visitados. Todo avivamento missionário, toda a descida do Espírito Santo, nós vamos descobrir que existem aqueles que estão pagando o preço. Existem aqueles que estão pagando o preço. Irmãos, nada contra que... Acho que eu vou arrumar um problema agora, mas nada contra que o louvor, eu adoro louvor. Deus ele usou 3 louvores para chamar a minha atenção para ele e me fisgar, mas adoro louvor, adoro tudo que é feito na casa de Deus, mas oração, consagração, você vai nesses lugares, nesses trabalhos, não tem quase ninguém. Pode prestar atenção. Lá se vão já 18 anos de evangelho e eu já percebi muito cedo isso. Mas eu também percebi que nesses lugares de oração, de consagração, em que tem poucas pessoas, mas normalmente são pessoas fiéis, são pessoas que estão ali para pagar o preço. E eu vi muitas coisas acontecerem sobrenaturais de Deus, porque existiam e existem ali corações disponíveis, dispostos a pagar o preço. Todo pode prestar atenção. Sempre que começa um avivamento, algum movimento, alguém está pagando o preço. Alguém está pagando o preço. E é através da oração. Segura um pouquinho aí que eu estou terminando. Eu vou falar só nisso. Uma ilustração rápida para a gente poder terminar. Eu acho que a gente já conseguiu entender aquilo que Deus ele queria nos trazer nessa noite, mas falando sobre um avivamento muito conhecido na Coreia do Sul, ele começou com uma reunião de oração ao meio-dia. Depois de um mês, o irmão chegou e falou assim: vamos acabar com essa reunião. Nós estamos perdendo tempo,
Ele argumentou. Já oramos 1 mês. Nada mudou, nada aconteceu. A gente tem sermão para pregar, a gente tem visita para fazer. Vamos parar com isso, nós estamos desperdiçando o nosso tempo. Lembra que eu falei que todo movimento, todo avivamento começa com alguém pagando o preço na oração? Só que a maioria, porém, ela decidiu continuar orando por aquele propósito. E aí Deus, ele rasgou o céu e desceu poderosamente. Você me pergunta o resultado. O resultado? Mais de 1 milhão de pessoas se convertem a Cristo por ano na Coreia do Sul. Porque uma maioria, ou minoria, vamos dizer assim, resolveu pagar o preço. Então, dessa forma, nós temos que voltar a orar pelos perdidos com a mesma intensidade que Ana orou por Samuel, pelo seu filho. Ela pedia desesperadamente por ele, pelo seu milagre. E ela dizia: eu venho derramando minha alma perante o Senhor. E o resultado? Samuel veio. E o que ela fez? Ela o entregou ao Senhor. E aí, o que aconteceu? O Senhor deu para ela muito mais filhos, além de Samuel. Precisamos orar pelos perdidos com a determinação de Elias. Pediu para que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou outra vez e o céu deu chuva. William Burns disse uma vez: orava diariamente durante horas seguidas quando começou seu ministério. Tinha 20 anos. Novo demais? Um dia de manhã, quando sua mãe chegou ao quarto para o chamar, encontrou deitado no chão, onde tinha passado a noite toda em oração. E ele respondeu o chamado da mãe com as palavras: mãe, Deus me deu a Escócia hoje. Dentro de pouco tempo, toda a Escócia foi sacudida por um poderoso e grande avivamento, e milhares de pessoas foram salvas e visitadas pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de mim, de nós, para que possamos ser esses instrumentos que nós citamos aqui, alguns deles, temos muitos outros instrumentos poderosos na mão do Senhor, para que essa obra missionária ela receba a atenção que ela merece, de cada um de nós. Amém?